Olá pessoal, hoje vamos ouvir um conto, que é um conto budista, que fala sobre o caminho do meio. Então o conto diz assim: Siddhartha Gautama, o Buda de linhagem nobre, filho do rei Sudodana e da rainha Maya, foi criado cercado de luxo, no palácio, longe das misérias, dos sofrimentos humanos. O jovem príncipe, após muitos anos dentro dos muros do palácio, resolveu, contrariando a vontade do seu pai, atravessar a cidade. E lá acaba se deparando com a miséria, a doença, a morte, a velhice, algo que até então era desconhecida para ele. Após esse episódio, Siddhartha entra em profunda crise existencial. Então, aos 29 anos, decide deixar o palácio e sua família com o intuito de procurar a solução para as dores que o afligem e o sofrimento humano. Gautama, então, fora do palácio, resolve se juntar a um grupo de brahmanes, dedicado a uma severa vida ascética, ou seja, renunciantes, A história completa, ele vai passando por vários professores, vários grupos, mas a gente vai focar aqui nessa história, que é a história do caminho do meio, quando ele realmente encontra o equilíbrio do caminho do meio, para a gente fazer essa reflexão sobre o caminho do meio, como que a gente tem conduzido a nossa vida, se a gente consegue trazer equilíbrio na nossa caminhada, na nossa jornada, em todos os aspectos da nossa vida. E aí ele encontra esse grupo de renunciantes, e durante 6 anos, Siddhartha e os seus seguidores viveram em silêncio e nunca deixaram a floresta. Então, para beber, eles tomavam água da chuva, para comer, eles comiam o que caíam à sua volta, grama, folhas, alguns grãos que apareciam, algumas sementes. Inclusive bebiam, a própria urina, comiam fezes de alguns pássaros que caíam neles, que eles estavam sentados e meditando, em meditação. E buscavam, assim, dominar o sofrimento por meio do fortalecimento da própria mente, até que o corpo fosse esquecido. Então, o objetivo era dominar, os impulsos, dominar os instintos, dominar as necessidades do corpo, se esquecendo do próprio corpo para, assim, dominar a mente. E aí, um certo dia, depois de 6 anos, nesse processo de meditação profunda, de renúncia, das necessidades do corpo, Siddhartha viu um velho músico num barco que passava próximo à margem do rio, que dizia ao seu aluno, o músico dizendo ao aluno que estava no barco: se você, meu caro, esticar muito a corda do seu instrumento, ela se arrebentará. E se deixá-la muito frouxa, ela não toca, o instrumento acaba não tocando. Então Siddhartha, ouvindo essas simples palavras, entrou numa reflexão profunda, entendeu que elas guardavam um profundo ensinamento, que não veio por acaso até ele. Então, aí esse é o simbolismo de tudo que a gente vive na nossa vida, de cada palavra, de cada encontro, um vídeo, uma mensagem, algo que a gente escuta, não é por acaso. Existe um simbolismo, existe uma intenção ali por trás para a gente estar em contato com aquele conteúdo. A forma como a gente interpreta é que faz toda a diferença. E assim, ouvindo aquilo que, por acaso, ou por coincidência, ou por sincronicidade, como diz o Jung, aquilo mexeu com o Siddhartha. E aí ele pensou: se você esticar muito a corda, ela arrebenta, e se deixar muito frouxa, não toca. E ele foi repetindo isso, interiorizando esse conhecimento de forma cada vez mais profunda. E após isso, Siddhartha, apesar de muito fraco, porque ele estava há 6 anos sem se alimentar direito, naquela renúncia profunda, ele se banhou no rio e uma aldeã, vendo essa cena, lhe ofereceu uma tigela de arroz. E pela primeira vez em muitos anos, ele experimentou a comida apropriada, ele comeu. Porém, quando os ascetas que estavam com ele, os seus seguidores, os seus discípulos, viram o seu mestre tomando banho e comendo como uma pessoa comum, comendo uma tigela de arroz, se sentiram traídos, extremamente decepcionados,
Siddhartha então o chamou e disse: venham comigo, comam comigo. E os ascetas responderam: você nos traiu, você traiu seus votos, Siddhartha. Não podemos mais aprender com você. Após dizerem isso, foram se retirando. Siddhartha, vendo os ascetas se distanciarem, ainda disse: aprender é mudar. O caminho para a iluminação é o caminho do meio. É a linha entre todos os extremos opostos. A partir deste dia, Siddhartha, conhecido agora como Buda, aquele que alcançou a iluminação, passou a ensinar o caminho do meio para todas as pessoas do mundo. Então é isso, né, gente? Então a gente pode pegar esse ensinamento, né, e refletir. Será que a gente está esticando muito a corda? Será que a gente está deixando a corda muito frouxa? Em quais aspectos da nossa vida a gente acaba sendo muito exigente, sendo muito rígido com nós mesmos? E em quais aspectos a gente está sendo muito frouxo? A gente está deixando a coisa passar, está deixando a coisa se negligenciando muitas vezes, né? Negligenciando algumas responsabilidades, negligenciando algo que precisa ser resolvido, algo que precisa ser decidido, né? Então a gente tentar encontrar esse caminho do meio em todos os aspectos da nossa vida, tá bom? Esse é o conto de hoje. Se você quiser saber mais sobre os contos, tem uma playlist no meu canal com vários contos, sempre trazendo uma interpretação, né? Uma interpretação mais simbólica. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.